Olá pessoal, tudo bem? Olha só, conforme nós combinamos, hoje não vai ser possível a gente se encontrar. E aí eu preparei esse pequeno esqueminha para a gente começar a trabalhar um tema novo, né, na nossa disciplina. Bem, vocês já sabem que a gente basicamente conseguiu vencer uma parte, foi suado, mas a gente conseguiu. A gente venceu a parte das parasitoses causadas por protozoários, as parasitoses sanguíneas, perdão. Então a gente conseguiu vencer isso nesse primeiro momento e a gente vai dar atenção agora às principais parasitoses intestinais para que a gente possa ir para o laboratório para ver um pouquinho dessas parasitoses por lá. Bem, vocês viram que quando a gente estudou as parasitoses, as hemoparasitoses, eu cobrei muito vocês sobre as formas evolutivas, né? Quem era mastigota, quem era tripo, quem era epimastigota, quem era promastigota e tudo mais. E aqui, isso aqui continua funcionando. A diferença é que, às vezes, de uma doença para outra, o nome da forma evolutiva muda. Então, por exemplo, lá na doença de Chagas, a gente tinha as tripomastígotas ou tripomastigotas. Na, na leishmaniose, a gente tem, por exemplo, as amastígotas ou amastigotas. Mas aqui nas parasitoses intestinais, nós temos outras formas evolutivas, né? Que não estão presentes nessas outras doenças que a gente estudou, mas que estão presentes nessas novas doenças, que são já de outro caráter, elas têm outro caráter, né? Que é o caráter da parasitose adquirida pela via alimentar, pela água contaminada. Esse é o foco dessas doenças de agora, tá bom? Então, a principal parasitose, né, intestinal de importância e mais comum é chamada de giardíase. E a amebíase também. Só que para nós biomédicos é muito importante a gente conhecer as outras amebas de vida livre que podem ser confundidas com os parasitas da amebíase e até mesmo da giardíase. Então hoje o tema do nosso pequeno encontro é sobre as amebas intestinais de vida livre, ou seja, aquelas que não causam doença em ninguém, que muito dificilmente matariam uma pessoa, que muito dificilmente causariam um grande problema de saúde. A gente vai falar sobre a amebíase e a giardíase propriamente dita, que foi onde eu coloquei aqui outras doenças parasitárias causadas por protozoários. Essa não é uma aula como vocês têm costume, onde eu trago o slide e apresento. Eu estou trazendo de novo conteúdo para vocês estudarem, para que nós possamos organizar o nosso calendário novamente, né? Então, vocês precisam compreender que a gente está falando de várias doenças, né? Aqui eu trouxe, por exemplo, deixa eu só pegar o lápis, eu trouxe, por exemplo, a, os principais agentes causadores dessas doenças, né? Então aqui a gente tem a amebíase, na verdade aqui deveria estar escrito entameba histolítica. Eu vou até consertar para não confundir vocês. Aqui tem que estar escrito entameba histolítica. Pronto. Entameba histolítica, né? Porque eu estou falando dos agentes etiológicos, eu não estou falando do nome das doenças neste momento aqui. Neste momento, eu estou falando de agente etiológico e não da doença propriamente dita. Então, por exemplo, entameba histolítica é uma ameba, é um protozoário ameboide, causador de uma doença. Balatidium coli, Blastocystis hominis, Cryptosporidium parvo, Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, Isospora belli, todos eles causam doenças no homem. Todos eles causam, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. A maioria dessas doenças, elas são transmitidas por alimentos e por águas contaminadas. Águas, quais águas? As pessoas que moram no interior muitas vezes buscam água no rio. E aí elas acabam se contaminando com esses parasitas, né? E esses parasitas, quando eles entram no nosso intestino, eles sofrem mutações. Eu não estou falando de mutação genética, eu estou falando de morfologia, mutações em sua forma, para que ele consiga sobreviver naquele ambiente e também consiga se nutrir e automaticamente se multiplicar. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, esses desenhos são meus. Eu trouxe dois exemplos de dois ciclos biológicos diferentes, mas que em geral eles são basicamente a mesma coisa. Por exemplo, aqui ó, esse número um, eu vou dizer número um, tá? Ele é o ciclo biológico de uma doença que eu não vou falar qual o nome, para que vocês, ao estudar, me digam na nossa próxima aula.
Aqui é o ciclo biológico 1 e aqui é o ciclo biológico 2. Então, por exemplo, nesse ciclo biológico, está dizendo o quê? Que nesse momento aqui, ó, os parasitas, eles são adquiridos por meio de alimentos e água contaminada, com uma determinada forma do parasita. Que forma é essa? Aí vocês vão me dizer quando vocês começarem a estudar. E essa forma, quando a gente ingere junto com o alimento, ela passa por processos e por transformações aqui dentro do nosso intestino, né? Aqui também. E aqui é a saída, digamos que é o momento em que a pessoa defeca. Por meio de quê? Pela diarreia, na maioria das vezes. E ela libera no meio ambiente essa outra forma, que nós também não sabemos que forma é essa, mas que morfologicamente é igual a essa. E que essa forma aqui, quando ela defeca nos rios, ou quando ela simplesmente não lava a mão quando ela vai ao banheiro, ela contamina água e alimentos, né? Isso, esses dias, inclusive, aconteceu na Universidade Federal da Bahia, essa semana passada. Aconteceu que várias pessoas que comeram a mesma carne tiveram uma infecção intestinal brabíssima, né? E foi por um protozoário, até onde eu fiquei sabendo. Então, esse é o ciclo biológico da doença número 1. E o ciclo biológico da doença número 2 é basicamente a mesma coisa. Ó. Por meio de água e alimento contaminado, a pessoa pegou uma determinada forma do protozoário, né? Essa forma foi parar no intestino, e lá no intestino ele passou por processos, né? Aqui nós temos uma forma, se transformou nessa, se dividiu, e aí, em algum momento, ela voltou a ser a forma primeira. Ó. Olha só que legal. Que doença é essa? É isso que eu quero saber, tá? Que doença é essa? E que formas são essas? Por que que isso acontece? É o que vocês vão me dizer na próxima aula. Então, nós já temos 2 perguntas. Professor, quais são as perguntas? Anote aí no seu caderno, presta atenção. Qual é o ciclo biológico da figura 1? A figura 1 é essa. Qual é o ciclo biológico da figura 1? E qual é o ciclo biológico da figura 2, que é essa aqui, ó? Qual é o ciclo biológico dessa figura? Que doença é essa? Quais formas estão envolvidas nesse processo, nesse ciclo biológico? Tá bom? É isso que eu quero que vocês me digam. E por que que eu trouxe essa perspectiva aqui? Para vocês me dizerem quais são os agentes envolvidos. Por exemplo, ó, se a gente numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, quais seriam... e 6, né? Aqui, ó. Quais seriam os agentes etiológicos dessas doenças? Então, as perguntas são: que doença se refere ao ciclo biológico 1 e que doença se refere ao ciclo biológico 2? Quais formas evolutivas estão envolvidas nesses processos? O que acontece nesses ciclos no momento em que essas formas se transformam, em que esses agentes se transformam, né? E a terceira pergunta é: qual é o agente etiológico dessas doenças? Que doenças são essas e quais agentes etiológicos? Essas são basicamente essas primeiras perguntas que eu queria trazer para vocês. Beleza? No próximo slide, eu queria trazer um apanhado inicial para que vocês pudessem compreender quais são as formas que a gente pode ver no microscópio quando a gente está fazendo uma análise clínica, né? Então, por exemplo, essas são as principais formas. Aqui você tem uma forma, aqui você tem outra forma, basicamente do mesmo parasita. Aqui mais uma, aqui mais outra, aqui mais uma e aqui mais outra. Percebam que essa forma aqui, ó, é igualzinha a essa daqui, ó, não? Né? Então percebam que na microscopia, sim, elas se apresentam bem parecidas, né? E o seu foco de estudo vai ser na morfologia, no ciclo biológico, nas formas de transmissão, em como que a doença acontece, tá? Eu quero que você foque os seus estudos dessas doenças dessa forma. E por onde eu vou estudar, professor? Tem algum artigo? Não tem artigo. Dessa vez nós vamos estudar pelos capítulos do livro. Ó, esse é o livro que vocês têm e também tem na biblioteca, vocês já sabem, eu estou cansado de falar sobre ele, que é o Parasitologia Humana do David Pereira Neves. Essa é uma versão muito antiga, na nossa biblioteca tem a versão mais recente dele e na internet também vocês devem achar a versão mais recente, tá? Quando vocês vêm aqui no índice, ó, vocês vão ver que nós estudamos algumas dessas parasitoses aqui, ó. A doença de Chagas e a leishmaniose são as principais, tá? Agora, nós vamos estudar a giardíase. Então, eu vou até circular aqui para vocês verem. Circular não, eu vou marcar. Pronto, ó. Giardíase nós precisamos estudar. Amebíase nós precisamos estudar. Opa.
E as amebas de vida livre também precisamos estudar, certo? Nós precisamos estudar tricomonas. E o que mais? Toxoplasmose, Balatidium coli. E essa aqui, ó, Sarcocistis e Cryptosporidium. Essas são as principais que nós precisamos estudar, ó. Tricomonas, giardíase, amebíase, algumas das principais amebas de vida livre, Toxoplasmose, Sarcocistis, Isóspora e Cryptosporidium e Balatidium coli. Ah, professor, são muitas? São muitas. Mas percebam que ó, é bem pequeno os capítulos, ó. De 173 a 181 é pouca página, são poucas páginas. Então vocês vão ver que os capítulos não são grandes. Eu vou dar exemplo aqui do capítulo da tricomoníase, da tricomonas, 115. Eu vou fazer assim, para ver se eu consigo chegar mais rápido pelo capítulo, para vocês verem. Leishmaniose. Que doença é essa? Trypanosoma. Pronto, ó. Eu cheguei primeiro na amebíase. Olha como o capítulo é pequeno, ó. Amebíase. Aí vocês vão fazer o quê? Vão ler a introdução, vão ler a classificação, que é muito importante, a morfologia, que é indispensável. E quais são as amebas de vida livre aqui, gente? Quais são as amebas de vida livre? Ó, Entamoeba coli, Entamoeba hartmanni, Iodamoeba butili, Entamoeba gengivalis, Entamoeba fragilis. Essas são as principais. Endolimax nana. Essas nós precisamos pelo menos conhecer de forma breve, tá? E essas são as formas que elas têm e como elas se apresentam pra gente na microscopia, tá? Vejam as diferenças, as formas de transmissão, a patogenicidade, tudo isso é importante. Nós só não precisamos estudar o diagnóstico, tá? O diagnóstico nós não precisamos estudar. Aqui, ó, a partir do diagnóstico nós não vamos precisar estudar, então o capítulo ainda fica menor. Olha o tanto que a gente economiza de tempo, né? Ó. Aqui amebas de vida livre de novo, né? Que são bem menos aqui agora. Olha o tamanho desse capítulo, ó, só 3 páginas. Aqui nós temos Plasmodium, nós já falamos sobre malária. Os outros capítulos vocês vão achando as páginas de acordo com a busca. Todos eles estão aqui, não se preocupem, tá? Que vocês vão ter que procurar um pouquinho mais. E eu não quero deixar essa pequena apresentação muito longa. Mas aqui, por exemplo, ó, vocês já vão encontrar Immunolabs, Ascaridias. Isso aqui a gente vai estudar só lá na frente, agora não. Larva migrans, Pterópodes vermiculares. Eu acho que a gente já passou. Mas observem quais foram as que eu marquei para vocês procurarem por elas, tá bom? E tá aqui as que eu marquei, eu vou deixar aqui para vocês verem. Tricomonas, giardia, amebíase, amebas de vida livre, toxoplasma. Vou fazer assim, ó, essas duas aqui, ó, eu vou apagar. Elas não são comuns aqui, e como a gente deu uma atrasada no conteúdo, eu não vou cobrar elas não. Só recapitulando aqui, gente, presta atenção, ó. Tricomonas, giardia, amebíase e toxoplasma. Esses são importantes. Tricomonas, giardia, amebíase, as outras amebas de vida livre e toxoplasma gondii. Esses são muito importantes a gente estudar, beleza? O que nós vamos fazer? Quarta-feira é feriado, vocês não terão aula mais uma vez, por conta do feriado do estado, eu acho, né? Então nós vamos ter encontro na segunda-feira. Na segunda-feira, nós vamos nos encontrar e nós vamos fazer uma outra dinâmica relacionada a esses temas dessas doenças, tá bom? Pode ser a cruzadinha, pode ser o caça-palavra, pode ser a dinâmica de combate, né, entre os grupos. Então, vai ser uma dinâmica parecida assim. Ainda vou pensar como que a gente vai fazer, beleza? Mas não deixem de ler esses capítulos, eles são pequenos, porém são muitos. Então, precisa ser lido, tá bom? E aí, na segunda-feira que vem, a gente... peraí, gente, só um segundo. Segunda-feira que vem tem a semana do saco cheio. Deixa eu só conferir aqui uma coisa, rapidão. Ó, vamos lá, deixa eu só conferir aqui.
Nós temos a semana do saco cheio na semana que vem tem a semana do saco cheio, nós não teremos aula também. Eita. Vamos fazer o seguinte, ó. Considerando que na semana que vem nós não teremos aula, eu vou pensar numa forma de eu bolar uma atividade com base nos conteúdos que nós estudamos aqui, para que a gente não perca as aulas práticas, tá? Então prestem atenção, vou só recapitular o que eu falei. Vocês vão estudar esses capítulos e eu vou bolar uma atividade sobre cada uma dessas doenças e vocês vão fazer e vão me entregar. Por quê? Porque quarta-feira é feriado e a semana que vem é a semana do saco cheio, é uma semana que já está prevista em calendário e eu não vi quando eu distribuí os conteúdos, eu não prestei atenção quando eu distribuí os conteúdos. Terminando isso, a gente vai para as parasitoses intestinais causadas por vermes e depois a gente já entra na parte da micologia, que é uma parte bem legal também. Um pouco complexa, mas também é bem legal. Então, vamos combinar dessa forma. Nós não teremos uma gincana em sala de aula. Vocês vão estudar sobre essas doenças e até quinta-feira dessa semana eu vou mandar para vocês uma atividade sobre cada uma dessas doenças, uma para cada doença. E vocês vão me entregar via SAVE, tá? Vão me entregar via SAVE, beleza? Se vale ponto ou não, a gente vai deixar isso lá para frente, tá? Mas é importante todo mundo entregar, beleza? Eu vou criar um portfólio só para vocês entregarem essa atividade, não vai valer nenhum ponto lá na SAVE, tá? Agora, lá no final do semestre, se for necessário, eu vou pegar para ver quem fez e a gente vou atribuir alguma coisa, tá bom? Alguma nota, assim como eu tô fazendo com todos os vistos, tá? Aí, gente, peraí, agora que eu lembrei, eu não vou conseguir adicionar atividade na SAVE, porque eu já cadastrei o quadro de avaliação de vocês. Peraí, vamos fazer o seguinte, prestem atenção. Vocês vão estudar todas essas doenças, nós não teremos um encontro, nós não teremos uma atividade presencial de gincana, porém, vocês vão fazer uma atividade que eu vou mandar para vocês até quinta-feira na SAVE. E vocês vão fazer no caderno, tá? Vocês vão fazer assim, ó. Eu vou mandar essa atividade toda na SAVE, no correio, para vocês. Vocês vão copiar as perguntas e responder no caderno com base nessas atividades aqui. Nós não teremos gincana em sala de aula sobre esses assuntos e nós não teremos também uma atividade no portfólio, como eu falei agora há pouco, tá? Porque agora que eu lembrei que eu não consigo adicionar portfólio, porque o quadro de avaliação já está fechado. Me perdoem pela confusão, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Prestem bastante atenção na leitura, leiam com calma, aproveitem o máximo desse tempo aí. Eu sei que, teoricamente, é para descansar, mas a gente não está em condição de descansar no momento. Inclusive, eu também não descansarei, né? Pelo menos não muito. Então, aproveitem para botar em dia esse conteúdo que a gente tá teoricamente um pouco parado e perdido, beleza? Vambora? Ó, a gente se vê então passando a semana que vem na outra, porque semana que vem não tem aula, é semana do saco cheio. E logo em seguida vem as provas, tá bom? As provas específicas. O que eu posso cobrar nas provas específicas? É até bom falar sobre isso, né? O que eu posso cobrar nas provas específicas? O ciclo biológico, as formas de transmissão, a morfologia das bactérias, as principais doenças causadas por bactérias. E lembrem-se que essa primeira prova, a prova específica 1, ela é totalmente de escrever. O que não pode cair nessa prova? Nenhum desses conteúdos que eu estou falando hoje. Tricomonas, giardias e amebis, isso não vai cair na nossa prova específica 1, tá? Esses conteúdos vão ficar para as próximas provas. Mas todo o conteúdo de bactéria e das hemoparasitoses pode cair sem sombra de dúvidas, tá bom? Então se preparem para fazer uma prova que ela requer detalhe, tá? Então quando vocês forem estudar para a prova específica 1, vocês vão focar na bacteriologia e nas hemoparasitoses. E aí quando vocês forem fazer essa atividade, vocês vão focar nessas doenças que eu estou apresentando hoje aqui para vocês, beleza? Acho que é isso, né, gente? Ó, vou ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem com as nossas próximas aulas e com as nossas provas. Eu vou mandar na SAVE para vocês direitinho o cronograma das provas para vocês terem uma ideia, beleza? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.